Oi pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com você? Boa noite, graça e paz, pessoal, tudo bem? Amém. Bem, boa noite pra nós, né? Não sei se de repente qual horário que você vai ver né? esse vídeo, né? Porque o vídeo como não vai ser tão longo assim, né? Você pode estar vendo durante o dia. Pra descontrair um pouquinho, né? Pra gente mudar, tirar um pouco o lado tenso agora. Não precisa cortar isso, Felipe. Vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de comportamentos destrutivos e a gente precisa entender o seguinte, que relacionamento é um vínculo entre duas pessoas. E quando a gente fala em vínculo, esse vínculo ele precisa, né, de uma construção diária, correto? Como a sociedade. Como a assim, sociedade. Aqui na empresa você tem o seu sócio, cada um tem a sua função atribuída. Então cada um tem que fazer uma parte. E a convivência diária, a gente nem sempre é fácil, né? Como não é fácil, tá, gente? Não é fácil. É aquilo que a gente fala. Nós não somos um casal perfeito, né? Abre aspas aí uma situação da nossa vida, que eu acho que eu vou contar um pouquinho pra vocês aí. Nós já fomos padrinhos de mais ou menos uns 22 casamentos. Não sei. Tá nessa conta. Tá mais ou menos nessa conta aí, né? E é interessante que muitas pessoas que já nos convidaram para sermos padrinhos de casamento foram pessoas até mesmo da faculdade, quando eu estudava, porque viram o nosso modelo de casamento como sendo um modelo de casamento ideal. Mas a gente quer deixar desde já claro que não somos um casal perfeito, estamos a todo tempo em construção. Com certeza. Que nem aquela, estamos em obras. Isso, sempre estaremos em obras, e essa questão da construção foi até um dos temas que a gente resolveu colocar como tema principal mesmo, casamento em construção, e isso é muito importante aí. Hoje nós vamos falar sobre os comportamentos destrutivos que acontecem no casamento, que muitas das vezes a gente não percebe, mas mina as forças desse casamento. Quer dizer, atitudes que ao invés de ajudar, vão destruindo o casamento, vão comendo como fosse uma inundação, vão destruindo as fundações da casa. Quando chegar um determinado tempo, a casa vai ruir, vai abaixo. Sim. Então vamos lá, a gente vai falar de algumas características aí, são mais ou menos uns 10 tópicos, e a gente gostaria de que você ficasse muito atento a isso. E se você identificar no seu casamento, peça ajuda. É muito bom ter uma mentoria, mesmo para o seu casamento, né? Pode lá. Vamos lá. Desculpa, a pessoa não busca aprimorar-se. Vamos lá. Não, já sou assim, tá bom assim, pra que ser melhor? Assim tá bom. Então, já começa daí. Aquele que não busca aprimorar-se não melhora. Aí você fala, mas eu já sou bom. Tem uma coisa que o nosso pastor costuma dizer, que o bom é inimigo do ótimo. Se você falar, tá bom, você não pode, você já está parando, não vai melhorar. Um exemplo, uma casa de 2 cômodos tá bom. Você não pode ter uma casa de 3, de 4, de 5? Ou você se contentaria numa casa somente com pinico, sem banheiro? Não, você sempre também tem que se melhorar como pessoa. Não é porque você acha, não, o pessoal já fala que eu sou bom. Não, você não é bom, você pode melhorar. Como um diamante. Às vezes ele já está bonitinho, mas sei lá, porque o diamante vai ficar mais brilhante ainda. Ou aquela aliança, ou aquela joia que você vai pulir mais para ficar mais brilhante, para chamar mais atenção. Ou seja, sempre busque aprimorar-se. Sempre há alguma coisa em você que pode ser melhorado. Outra coisa que a gente quer falar também é sobre o comportamento de vitimização. Às vezes a pessoa se coloca nesse comportamento e sempre nessa briga no relacionamento, a pessoa sempre fala, você sempre coloca a culpa em mim. Eu sempre estou errado, eu sempre sou a pessoa errada. Então a pessoa ela não procura, aí entra novamente nesse primeiro tópico, que a pessoa não procura melhorar, se melhorar. A pessoa ela sempre procura se colocar nesse posicionamento de ninguém se importa comigo, a minha opinião não tem importância, né? Ninguém acredita em mim, e isso é um comportamento de vitimização. Isso inclui muito a questão também da baixa autoestima. É bom, de repente, você está vendo por que você está se comportando desta forma. Que insegurança é essa? Que você precisa se colocar sempre nessa posição de vítima. Tem pessoas que tudo é uma ameaça. Por exemplo, existem homens, não, minha mulher não pode trabalhar porque se ela trabalhar vai ser melhor que eu.
Tem outros que falam, não, eu não posso fazer isso porque vai dar errado. A pessoa já está sendo negativa. Então tudo para ela já pensa que vai ocasionar alguma coisa de errado, que vai acontecer alguma coisa de errado. Então tem que ser um pouco mais positivista. Tente ver o lado bom. Às vezes, que nem tem um ditado que diz que às vezes Deus precisa fechar uma porta para poder abrir outra. Às vezes você acha que aquela porta que está sendo fechada é uma porta grande. Existe uma porta maior na frente. Ou seja, às vezes existem algumas circunstâncias na sua vida que você enxerga como uma ameaça, mas é uma chance de você se aprimorar, é uma chance de você crescer. Casamento, trazendo dentro dessa questão também, o Luciano me fez lembrar de uma situação, né? Eu trabalhei muito tempo numa multinacional e eu lembro que algumas mulheres que eram promovidas, elas não contavam para os seus esposos, porque o esposo estava numa posição inferior a delas e elas não queriam contar, porque o esposo não aceitava isso. E quem disse que casamento é uma competição? Casamento é uma parceria, uma sociedade, e isso não pode acontecer. E me fez lembrar dessa situação que quando depois o marido ficava sabendo, aí a situação já estava caótica, né? Essa crise ficava muito maior. Os homens vão citar um exemplo de um time de futebol. Existe aquele time de futebol que depende apenas de um jogador, que ele é o único que vai fazer gol no time. O resto tem que jogar. Existe aquele time em que todos os jogadores podem fazer gol, ou seja, é um time muito mais eficiente. Ou seja, se você não depender apenas de um, depender de dois, o seu grau de eficiência do casal vai ser muito melhor. A outra situação é quando a pessoa fomenta então a fragilidade. Então, por exemplo, um cônjuge, o esposo vai querer conversar com a esposa, esse esposo nem quer tentar conversar com essa esposa porque ele já sabe que essa esposa vai chorar, que essa esposa já se coloca já nessa posição de frágil, de que não suporta, né, as frustrações da vida. E muitas das vezes a gente tem que sofrer essas frustrações, porque a vida ela não é só mel, não. Né? A vida ela tem as suas situações de fragilidade que a gente precisa enfrentar, resolver problemas. Então, às vezes a pessoa ela sofre, por exemplo, de uma ansiedade, esse cônjuge nem conta, por exemplo, né? Esse esposo às vezes nem conta que fechou, às vezes, um pacote mesmo de viagem, porque a esposa já vai ficar toda ansiosa. A ansiedade demais, ela acaba sendo uma fragilidade, porque a pessoa ela acaba tendo crises e isso é muito difícil às vezes de lidar, até mesmo no casamento, quando essas crises de ansiedade elas acabam aparecendo. Então, como essa pessoa é vista, né, como sendo muito frágil, né, não é a vitimização, não é a pessoa que se coloca, é o próprio cônjuge que acaba vendo o outro como sendo frágil. O cônjuge acaba, às vezes, nem sendo sincero na relação como deveria, às vezes, falar, né, com mais sinceridade. Não com grosseria, mas com sinceridade. Só acrescentando nesse ponto que você falou, teve uma coisa que eu vi no Instagram essa semana, que foi postada, que é o seguinte: a gente aprende muito mais no fundo do poço do que no alto da montanha. Seja dependente. O que esse seja dependente? Você ser dependente de uma pessoa, você vai incluir naqueles outros erros. A pessoa que depende de tudo, ela depende de outra pessoa. Por exemplo, eu preciso colocar aquela água no fogo. Mas peraí, eu não sei colocar, tem que esperar o marido chegar. Ou seja, você tem que ser um pouco mais ativo, um pouco mais, como vou dizer, independente, autossuficiente. Que às vezes você tem um grau de dependência tão elevado do cônjuge, tipo, que nem tem maridos que são dependentes da esposa. Eu não sei comprar isso não. Compra 1 quilo de tomate. Mas eu não sei como é que compra tomate não. Ou seja, ele é dependente. Se a mulher não fazer, se a minha mulher não fazer comida, eu não como. Ou seja, não é demérito nenhum um homem aprender a cozinhar ou a limpar a casa. Ou seja, você cria um grau de dependência da sua esposa e amanhã depois, se sua esposa vier a ficar acamada, quem vai te socorrer? O Chapolin Colorado? Não, você. Então, homens, aprendam a ser mais independentes. Aprenda pelo menos a fazer um arrozinho, uma carninha. Surpreenda a sua esposa. Faça um jantar para ela, um jantar romântico.
Essa questão da dependência ela é tão séria que esses dias a gente estava assistindo uma entrevista que a pessoa falou que ficou internada durante 1 ano e nessa internação durante 1 ano essa esposa coordenava toda a casa. Do hospital. Do hospital. Então, essa independência precisa existir, né? Por quê? Porque senão sobrecarrega o outro, né? Acabou sobrecarregando nessa situação uma pessoa que estava em um hospital, tendo um atendimento médico, passando por toda uma questão de recuperação e mesmo assim toda a família dependente, esse esposo dependente dessa mulher, mesmo ela estando no hospital, né? E essa situação de independência que precisa acontecer. Um outro cuidado também que a gente tem que tomar cuidado é a questão dessa independência quando o outro também não consulta, porque também isso é um comportamento destrutivo. É tão independente que a opinião do outro não faz nenhum efeito para ele. Isso, que a opinião do outro também não. Então também existe, vamos colocar um equilíbrio na situação. Tudo que é em excesso é prejudicial. Exatamente. Alimente a sua baixa autoestima, né? Essa questão de alimentar, como nós estamos falando de comportamentos destrutivos, é quando a pessoa ela só tem pensamentos negativos, a pessoa ela sempre está alimentando essa baixa autoestima dela. Eu não valho nada, eu não sirvo pra nada, eu sou ruim mesmo. Eu não sou a pessoa que seu pai queria que você fosse, eu não sou a pessoa que sua mãe queria que você fosse. E aí a pessoa ela vai se colocando sempre nessa situação de baixa autoestima. Seria bom que de repente você encontrasse uma outra pessoa, porque eu nunca vou fazer você feliz. E isso cada vez mais vai minando aí esse casamento, ok? Um grande problema nos casamentos. Uma palavrinha chamada ciúmes. Vocês maridos, vocês têm ciúmes da sua mulher? Vocês esposos têm ciúmes da sua mulher? Existe uma coisa, existe grau de ciúmes. Existe o ciúme saudável, que é aquela, que é você ter ciúme de um bem... Não, vou chamar de zelo. Vou nem chamar de ciúme. É zelo pela sua mulher. Cuidado. Cuidar com o que você veste, cuidar onde você vai. É uma coisa igual, cuidado. Porque às vezes, querendo ou não, você fica com receio de o seu marido ser tentado, levar uma cantada. Tanto homem quanto a mulher. Mas existe aqueles casos que o ciúme é excessivo. Ou a questão, a mulher não pode trabalhar porque o marido tem um ciúme doentio. Não, você não vai trabalhar porque você vai me trair. Ou a mulher não, o marido precisa fazer uma reunião de negócios ou fazer uma viagem de negócio. Não, você não vai não porque você vai me trair. Existe uma coisa que a gente costuma falar no nosso relacionamento que é confiança. Se você não confiar no seu cônjuge, você vai confiar em quem? Comece a exercitar a confiança no seu cônjuge. Porque você confia no seu cônjuge, você vai começar a ter mais controle do seu ciúme. Eu não estou dizendo que você tem que largar de mão ou não. Eu confio plenamente. Tem que, às vezes, ver quando uma situação não é a situação ideal, falar, cuidado, a situação não está parecendo boa. Então, tudo que é em excesso, como a gente já falou anteriormente, ciúme em excesso é algo muito perigoso no relacionamento. Sim, que é o que entra até mesmo nesse tópico aqui do confiar, né? Uhum. Jamais. É quando a pessoa também nunca confia também, que é uma coisa destrutiva. Porque a pessoa pode estar falando a verdade, sempre trazendo o que é verdade, mas a pessoa sempre tem aquela desconfiança, nunca consegue confiar no outro. Sabe aquela pessoa quando vive de perseguição, acha que sempre está sendo perseguido, né? Que tem aquela questão do persecutório mesmo, aquele espírito persecutório. Não, estão me julgando, você nunca fala a verdade. A pessoa, quando jamais também confia, também isso é prejudicial. Tem aquele lá que a gente chama de colinha. O chicletinho. O chicletinho, aquele que gruda em você e não cola, não descola nunca mais. É que nem quem já foi criança, às vezes quando colava chiclete no cabelo, que tinha que vir com a tesourinha lá e cortar, você fica com aquele buraco na cabeça enorme. Uma coisa, tem pessoas que são assim, que ela sufoca, ela aperta de tal, de que parece uma erva daninha. E manda mensagem toda hora no WhatsApp, e liga toda hora. Tá chegando? Mas você tá demorando muito, tipo, ele costuma chegar em casa às 5 horas. Se ele chegar às 5 horas e 15 segundos, onde você estava que demorou? Mesma coisa o marido. Onde você está? O que você está fazendo? Por que você não está fazendo isso? Por que você demorou para atender?
Gente, dá um pouco de espaço. Existem momentos na vida de você, tanto do homem quanto da mulher, que ele vai ter que ter um tempo só para ele. É o tempinho da caixinha vazia, aquele tempo que ele vai sentar no sofá, vai parar, não vai pensar em coisa nenhuma. É o simplesmente de sentar e relaxamento. Tirar tudo aquilo que está pesando na sua mente, que você teve uma semana, um dia atarefado, aquele momento você vai parar e cheguei. E vai tirar aquela carga, vai cantar um pouquinho, vai simplesmente olhar e ficar com aquele olhar perdido, olhando tipo um ponto vazio lá no horizonte. Vai ter esse tempo também. Então, dê um pouco de espaço, não sufoque. É a mesma coisa, se você fizer assim para juntar água, você vai ter água. Mas se você fizer assim, o que vai acontecer com a água? Ela vai sair toda. Então, dê espaço para a pessoa conseguir viver também. Sim. E a pessoa negativa, né? A pessoa que todo tempo acha que nada de bom vai acontecer na vida dela. Seja na vida dela, seja na vida do cônjuge, na vida dos filhos. Então, a pessoa sempre está, não vai dar certo, isso não é pra gente. Então, sempre os pensamentos negativos, ninguém gosta de mim, né? Seja a família, como eu falei, ou seja até mesmo os amigos. A pessoa não tem uma boa relação interpessoal, não é porque a pessoa não é boa nisso, porque os pensamentos negativos acabam invadindo ela a ponto de que ela sempre se sente o quê? Rejeitada, a ponto de que sempre ela se sente abandonada. E isso dentro do casamento também acaba trazendo um prejuízo. E esse prejuízo pode vir da pessoa, você não me ama, você não me trata mais da mesma forma como você me tratava na época do namoro, sendo que não é porque a pessoa não ama mais, mas a rotina do dia a dia, ela muda, né, o comportamento das pessoas. A mulher, ela fica às vezes mais atarefada, o homem fica mais atarefado, as preocupações também. E isso não quer dizer que a pessoa não ama mais. O pensamento negativo é algo que consome muito essas pessoas que são negativas e leva muito à destruição, né? Tanto para a questão da depressão, tanto para a questão da própria ansiedade também, e gera conflitos também familiares. São esses, né? Pequenos tópicos. O vídeo, como você reparou, não é muito longo, mas teremos surpresas na próxima edição. Exatamente. Aguardem. Vamos ter convidados, viu, gente? Muito bom. Gente, foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. E me veio agora, né, algo aí para solicitar. Se vocês quiserem algum tema, coloca no comentário. Nós vamos estar estudando, vamos estar abordando aí sobre esse tema. Entenda que como ministério nós estamos aqui para ajudar o casamento de vocês. É fácil? Não é fácil, mas a construção todos os dias é importante. Então nós estamos num período de construção para o seu casamento e para o nosso casamento. Lembre-se, o casamento é uma escola. E é uma escola que dura a vida inteira. Exatamente. Sempre você vai estar aprendendo. Sim. Tá bom? Bye, bye. Tchau, Até a tchau, próxima. gente.